O Capital. Crítica da Economia Política. Livro 1. O processo de produção do capital. Sumário. Nota da editora. Textos introdutórios. Apresentação: Jacob Gorender. Advertências aos leitores do livro 1 do Capital, Louis Althusser. Considerações sobre o método, José Arthur Gianotti. O Capital, Crítica da Economia Política, livro 1, o processo de produção do capital. Prefácio da primeira edição, prefácio da segunda edição, prefácio da edição francesa, prefácio da edição francesa, prefácio da terceira edição alemã, prefácio da edição inglesa, prefácio da quarta edição alemã. Seção 1. Mercadoria e dinheiro. Seção 2. A transformação do dinheiro em capital. Seção 3. A produção da mais-valia absoluta. Repito, seção 3. A produção do mais-valor absoluto. Seção 4. A produção do mais-valor relativo. Seção 5. A produção do mais-valor absoluto e relativo. Seção 6. O salário. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Nota da edição. O primeiro livro de O Capital, Crítica da Economia Política, Das Kapital, Kritik der Politischen Ökonomie, intitulado O Processo de Produção do Capital, é o único volume da principal obra de maturidade de Karl Marx, publicado durante a vida do autor, morto em 1883. Seu lançamento pela editora X, no investimento editorial de 2 anos, marca a 16ª publicação da coleção Marx e Engels e é parte do ambicioso projeto de traduzir toda a obra dos pensadores alemães a partir das fontes originais, com o auxílio de especialistas renomados. Em 1862, Marx muda-se para a Inglaterra a fim de ver de perto o que seria o estágio mais avançado do capitalismo de então e dessa forma decifrar suas leis fundamentais. Enfermo e depauperado, passa os dias mergulhado em livros na biblioteca do Museu Britânico e no ano seguinte, 1863, retoma o projeto de escrever O Capital, sua obra mais sistemática, trabalho de fôlego de análise da estrutura da sociedade capitalista. O livro 1, centrado no processo de produção do capital e finalizado em 1863, foi publicado em Hamburgo em 1867, mas os seguintes não puderam ser concluídos por Marx em vida. Seus estudos para a magistral obra foram editados pelo parceiro e amigo Engels e publicados em 1885, livro 2, e 1894, livro 3. Esta tradução da editora X se insere em um histórico esforço intelectual coletivo de trazer ao público brasileiro, em todo ou em versões reduzidas, a principal obra marxiana da crítica da economia política. Apresentação: Jacob Gorender. Em 1867, vinha à luz na Alemanha a primeira parte de uma obra intitulada O Capital. Karl Marx, o autor, viveu então um momento de plena euforia, rara em sua atribulada existência. Durante 20 anos penara duramente a fim de chegar a este momento, o de apresentar ao público, conquanto de maneira ainda parcial, o resultado de suas investigações no campo da economia política. Não se tratava, contudo, de autor estreante.
À beira dos 50 anos, já imprimira o nome no frontispício de livros suficientes para lhe assegurar destacado lugar na história do pensamento. Àquela altura, sua produção intelectual abrangia trabalhos de filosofia, teoria social, historiografia e também economia política. Quem já publicara A Miséria da Filosofia, Manifesto do Partido Comunista, As Lutas de Classe na França de 1848 a 1850, O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte e Para a Crítica da Economia Política, podia avaliar com justificada sobranceria o próprio currículo. No entanto, Marx afirmava que, até então, apenas escrevera bagatelas. Sentia-se, por isso, autor estreante e demais, aliviado de um fardo que lhe vinha exaurindo as forças. Também os amigos e companheiros, sobretudo Engels, exultavam com a publicação, pois se satisfazia, afinal, a expectativa tantas vezes adiada. Na verdade, pouquíssimos livros dessa envergadura nasceram em condições tão difíceis. 1. Do liberalismo burguês ao comunismo. Esse homem que vivia em intervalo de consciência pacificada e iluminação subjetiva em meio a combates políticos, perseguições e decepções, nascera em 1818 em Treves, a francesa, sul da Alemanha. Duas circunstâncias lhe marcaram a origem e a primeira educação. Trier localiza-se na Renânia, então província da Prússia, limítrofe da França, e por isso incisivamente influenciada pela Revolução Francesa. Ao contrário da maior parte da Alemanha, dividida em numerosos estados, os camponeses renanos haviam sido emancipados da servidão da gleba e das antigas instituições feudais não restava muita coisa na província. Firmava-se nela núcleo da moderna indústria fabril em torno da qual se polarizavam as duas novas classes da sociedade capitalista, o proletariado e a burguesia. A essa primeira e poderosa circunstância social se vinculava uma outra. As ideias do iluminismo francês contavam com muitos adeptos nas camadas cultas da Renânia. O pai de Marx, tal a segunda circunstância existencial, era um desses adeptos. A família Marx pertencia à classe média de origem judaica. Richter Marx fizera brilhante carreira de jurista e chegara a conselheiro da justiça. A ascensão à magistratura obrigara-o a submeter-se a imposições legais de caráter antissemita. Em 1824, quando o filho de Karl tinha 6 anos, Richter converteu a família ao cristianismo e adotou o nome mais germânico de Heinrich. Para um homem que professava o deísmo desvinculado de toda a crença ritualizada, o ato de conversão não o fez mais do que sancionar a integração no ambiente intelectual dominado pelo laicismo. Karl, que perdera o pai aos 20 anos, em 1838, recebeu dele a orientação formadora vigorosa da qual guardaria a recordação sempre grata. Durante o curso de Direito iniciado na Universidade de Bonn e prosseguido na de Berlim, o estudante Karl encontrou um ambiente de grande vivacidade cultural e política. O supremo mentor ideológico era Hegel, mas uma parte de seus seguidores, os jovens hegelianos, interpretava a doutrina no sentido do liberalismo e do regime constitucional democrático, podando os fortes aspectos conservadores do sistema do mestre, em especial sua exaltação do Estado. Marx fez a iniciação filosófica e política com os jovens hegelianos, o que o levou ao estudo preferencial da filosofia clássica alemã e da filosofia em geral. Essa formação filosófica teve influência espiritual duradoura e firmou um dos eixos de sua produção intelectual. Se foi hegeliano, o que é inegável, nunca chegou a sê-lo de maneira estrita. Não só já encontrou a escola hegeliana numa fase de cisão adiantada, como seu espírito inquieto e inclinado a ideias conservadoras na atmosfera opressiva da monarquia absolutista prussiana, o sistema do mestre consagrado deveria parecer uma camisa de força. Em carta ao pai, já em 1837, escrevia: a partir do idealismo fui levado a procurar a ideia na própria realidade. A esse respeito, também é sintomático que escolhesse a relação entre os filósofos gregos materialistas, Demócrito e Epicuro, para tema da tese de doutoramento, defendida na Universidade de Iena.
Embora inspirada nas linhas mestras da concepção hegeliana da história da filosofia, desponta na tese um impulso para transcendê-la no sentido que somente mais tarde se tornaria claro. Em 1841, Ludwig Feuerbach dava a público a essência do cristianismo. O livro teve forte repercussão, pois constituía a primeira investida franca e sem contemplações contra o sistema de Hegel. O idealismo hegeliano era desmistificador e se propunha em seu lugar uma concepção materialista que assumia a configuração de antropologia naturista. O homem, conquanto ser natural, fruidor dos sentidos físicos, sublimado pelo amor sexual, colocava-se no centro da natureza e devia voltar-se para si mesmo. Estava, porém, impedido de fazê-lo pela alienação religiosa. Tomando de Hegel o conceito de alienação, Feuerbach invertia os sinais. A alienação em Hegel era a objetivação e, por consequência, enriquecimento. A ideia se tornava ser outro na natureza e se realizava nas criações objetivas da história humana. A recuperação da riqueza alienada identificava sujeito e objeto e culminava no saber absoluto. Para Feuerbach, ao contrário, a alienação era empobrecimento. O homem projetava em Deus suas melhores qualidades de ser genérico, de gênero natural, e dessa maneira a divindade, criação do homem, apropriava-se da essência do Criador e o submetia. A fim de recuperar tal essência e fazer cessar o estado de alienação e empobrecimento, o homem precisava substituir a religião cristã por uma religião do amor à humanidade. Causador do impacto e recebido com entusiasmo, o humanismo naturista de Feuerbach foi uma revelação para Marx. Apetrechou-o da visão filosófica que lhe permitia romper com Hegel e transitar do idealismo objetivo deste último em direção ao materialismo. Não obstante, assim como nunca chegou à plenitude de hegeliano, tampouco se tornou inteiramente feuerbachiano. Apesar de jovem e inexperiente, era dotado de excepcional inteligência crítica que o levava sempre ao exame sem complacência das ideias e das coisas. Ao contrário de Feuerbach, que via na dialética hegeliana apenas fonte de especulação mitificadora, Marx intuiu que essa dialética devia ser o princípio dinâmico do materialismo, o que viria a resultar na concepção revolucionária do materialismo como filosofia da prática. Entre 1842 e 1843, Marx ocupou o cargo de redator-chefe da Gazeta Renana, jornal financiado pela burguesia. A orientação liberal do diário impôs-lhe frequentes atritos com a censura prussiana, que culminaram em seu fechamento arbitrário. Mas a experiência jornalística foi muito útil para Marx, pois o aproximou da realidade cotidiana. Ganhou conhecimento de questões econômicas geradoras de conflitos sociais e se viu diante do imperativo de pronunciar-se acerca das ideias socialistas de vários matizes que vinham da França e se difundiam na Alemanha por iniciativa, entre outros, de Weiteling e Moses Hess. Repito, Weiteling e Moses Hess, tanto com as questões econômicas como as ideias socialistas. O redator-chefe da Gazeta Renana confessou com lisura sua ignorância e esquivou-se de comentários improvisados e infundados. Assim foi a atividade política no exercício do jornalismo que o impeliu ao estudo em duas direções marcantes: a da economia política e a das teorias socialistas. Em 1843, Marx se casou com Jane van Westphalen, originária da família recém-aristocratizada, cujo ambiente confortável trocaria por uma vida de penosas vicissitudes na companhia de um líder revolucionário. Marx se transferiu então a Paris, onde em janeiro de 1844 publicou o único número duplo dos Anais Francos Alemães, editados em colaboração com Arnold Ruge, figura destacada da esquerda hegeliana. A publicação dos Anais visava a dar vazão à produção teórica e política da oposição democrática radical ao absolutismo prussiano. Naquele número único veio à luz um opúsculo de Engels intitulado Esboço de uma Crítica da Economia Política, acerca do qual Marx manifestaria sempre entusiástica apreciação, chegando a classificá-la de genial. Friedrich Engels, 1820-1895, era filho de um industrial têxtil que pretendia fazê-lo seguir a carreira dos negócios e por isso afastara-o do curso universitário.
Dotado de enorme curiosidade intelectual que lhe daria saber enciclopédico, Engels completou sua formação como aluno ouvinte de cursos livres e incansável autodidata. Viveu curto período de hegeliano de esquerda e também sentiu o impacto da irrupção materialista feuerbachiana. Mas antes de Marx, aproximou-se do socialismo e da economia política, o que ocorreu na Inglaterra, onde esteve a serviço dos negócios paternos, e entrou em contato com os militantes operários do Partido Cartista. Daí ao estudo dos economistas clássicos ingleses foi um passo. O esboço de Engels focalizou as obras desses economistas como expressão da ideologia burguesa da propriedade privada, da concorrência e do enriquecimento ilimitado. Ao enfatizar o caráter ideológico da economia política, negou-lhe significação científica. Em especial, recusou a teoria do valor-trabalho e, por conseguinte, não lhe reconheceu o produto de princípio explicativo dos fenômenos econômicos. Repito, em especial, recusou a teoria do valor-trabalho e, por conseguinte, não lhe reconheceu o estatuto de princípio explicativo dos fenômenos econômicos. Se essas e outras posições seriam reformuladas ou ultrapassadas, o esboço também continha teses que se incorporariam de maneira definitiva ao acervo marxiano. Entre elas, a argumentação contrária à lei de Say, ou de Say, e a teoria demográfica de Malthus. Mais importante que tudo foi que o opúsculo de Engels transmitiu a Marx provavelmente o germe da orientação principal de sua atividade teórica, a crítica da economia política enquanto ciência surgida e desenvolvida sob inspiração do pensamento burguês. Os anais franco-alemães, assim titulados com o objetivo de burlar a censura prussiana, estamparam 2 ensaios de Marx, a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, e sobre a questão judaica. Ambos marcaram a virada de perspectiva que consistiu na transição do liberalismo burguês ao comunismo. 2 anos em que se gestavam as condições para a eclosão da Revolução Burguesa na Alemanha, o jovem ensaísta identificou no proletariado a classe agente da transformação mais profunda que deveria abolir a divisão da sociedade em classes. Contudo, o procedimento analítico e a formulação literária dessas ideias mostravam que o autor ainda não adquirira ferramentas discursivas e linguagens positivas próprias, tomando-as de Hegel e de Feuerbach. Do primeiro, os giros dialéticos e a concepção teleológica da história humana. Do segundo, o humanismo naturista. A novidade residia na introdução de um terceiro componente, que seria o fator mais dinâmico da evolução do pensamento do autor: a ideia do comunismo e do papel do proletariado na luta de classes. O passo seguinte dessa evolução foi assinalado por um conjunto de escritos em fase inicial de elaboração que deveriam resultar, ao que parece, em vasto ensaio. Este ficou só em projeto e Marx nunca fez qualquer alusão aos textos que, sob o título de Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, teriam publicação somente em 1932 na União Soviética. Sobre o aspecto filosófico, tais textos contêm uma crítica incisiva do idealismo hegeliano, ao qual se contrapõe a concepção materialista ainda nitidamente influenciada pela antropologia naturista de Feuerbach. Mas, ao contrário deste último, Marx reteve de Hegel o princípio dialético e começou a elaborá-lo no sentido da criação da dialética materialista. Sob o aspecto das questões econômicas, os manuscritos reproduzem longas citações de vários autores, sobretudo Smith, Say e Ricardo, acerca dos quais são montados comentários e dissertações. No essencial, Marx seguiu a linha diretriz do esboço de Engels e rejeitou a teoria do valor-trabalho, considerando-a inadequada para fundamentar a ciência da economia política. A situação do proletariado, que representa o grau final do desapossamento, tem o princípio explicativo no seu oposto, a propriedade privada. Esta é engendrada e incrementada mediante o processo generalizado de alienação, repito, esta é engendrada e incrementada mediante o processo generalizado de alienação que permeia a sociedade civil, esfera das necessidades e relação materiais dos indivíduos. Transfigurado ao passar de Hegel a Feuerbach, o conceito de alienação sofria nova metamorfose ao passar deste último a Marx,
Pela primeira vez, a alienação era vista enquanto processo da vida econômica. O processo por meio do qual a essência humana dos operários se objetivava nos produtos do seu trabalho e se contrapunha a eles por serem produtos alienados e convertidos em capital. A ideia abstrata do homem autocriado pelo trabalho recebido de Hegel, concretizava-se na observação da sociedade burguesa real. Produção dos operários, o capital dominava cada vez mais os produtores à medida que se crescia no meio da incessante alienação de novos produtos do trabalho. Evidencia-se, portanto, que Marx ainda não podia explicar a situação de desapossamento da classe operária por um processo de exploração, no lugar do qual o trabalho alienado constitui, em verdade, um processo de expropriação. Daí a impossibilidade de superar a concepção ética, não científica, do comunismo. Nos manuscritos, por conseguinte, a alienação é a palavra-chave. Deixaria de sê-lo nas obras de poucos anos depois. Contudo, reformulado e num contexto avesso ao filosofar especulativo, se incorporaria definitivamente à concepção socioeconômica marxiana. Materialismo histórico e socialismo científico e economia política. Em 1844, em Paris, Marx e Engels deram início à colaboração intelectual e política que se prolongaria durante 4 decênios. Dotado de exemplar modéstia, Engels nunca consentiu que o considerasse senão o segundo violino junto a Marx. Mas este, sem dúvida, ficaria longe de criar uma obra tão impressionante pela complexidade e extensão, se não contasse como amigo e companheiro, como um incentivador, consultor crítico. Para Marx, excluída da vida universitária, desprezado nos meios cultos e vivendo numa época em que Proudhon, Blanqui e Lassalle eram os ideólogos influentes das correntes socialistas, Engels foi mais do que interlocutor colocado em pé de igualdade. Representou, conforme observou Paul Lafargue, o verdadeiro público com o qual Marx se comunicava, público exigente para cujo convencimento não poupava esforços. As centenas de cartas do epistolário recíproco registram um intercâmbio de ideias, como poucas vezes ocorreu entre dois pensadores, explicitando ao mesmo tempo a importância da contribuição de Hegel e o respeito de Marx às críticas e conselhos do amigo. Escrita em 1844 e publicada em princípio de 1845, A Sagrada Família foi o primeiro livro em que Marx e Engels apareceram na condição de coautores. Tratava-se da obra caracteristicamente polêmica que assinala o rompimento com a esquerda hegeliana. O título sarcástico identifica os irmãos Brunos, Edgar e Egbert Bauer e dá o tom do texto. Enquanto a esquerda hegeliana depositava as esperanças da renovação da Alemanha nas camadas cultas, aptas a alcançar uma consciência crítica, o que negava aos trabalhadores, Marx e Engels enfatizaram a impotência da consciência crítica que não se tornasse a consciência dos trabalhadores. E nesse caso poderia ser uma consciência socialista. O livro contém abrangente exposição da história do materialismo, na qual se percebe o progresso feito no domínio dessa concepção filosófica e a visão original que os autores iam formando a respeito dela, embora ainda não se houvessem desprendido do humanismo naturista de Feuerbach. Aspecto peculiar do livro reside na defesa de Proudhon, com o qual Marx mantinha a miúde encontros pessoais em Paris. Naquele momento, o texto da Sagrada Família fazia apreciação positiva da crítica da sociedade burguesa pelo famoso autor de O que é a propriedade, então o de maior evidência na corrente que Marx e Engels mais tarde chamariam de socialismo utópico e da qual consideravam Owen Saint-Simon e Fourier os expoentes clássicos. No processo de absorção e superação das ideias, Marx e Engels haviam alcançado um estágio em que julgaram necessário passar o tempo suas próprias ideias. No processo de absorção e superação de ideias, Marx e Engels haviam alcançado um estágio em que se julgaram necessário passar a limpo suas próprias ideias.
De 1845 a 1846, em contato com as seitas socialistas francesas e envolvidos com os emigrantes alemães, digo melhor, e envolvidos com os emigrados alemães na conspiração contra a monarquia prussiana, encontraram tempo para se concentrar na elaboração de um livro de centenas de páginas densas que recebeu o título de A Ideologia Alemã. Iniciada em Paris, a redação do livro se completou em Bruxelas, onde Marx se viu obrigado a buscar refúgio, pois o governo de Guizot, pressionado pelas autoridades prussianas, o expulsou da França sob a acusação de atividades subversivas. O livro não encontrou editor e só foi publicado em 1932 também na União Soviética. Em 1859, Marx escreveria que, de bom grado, ele e Engels entregaram o manuscrito à crítica roedora dos ratos, dando-se por satisfeitos por terem posto ordem nas próprias ideias. Na verdade, a ideologia alemã encerra a primeira formulação da concepção histórico-sociológica que receberia a denominação de materialismo histórico. Trata-se, pois, da obra que marca o ponto de virada, ou, na expressão de Althusser, o corte epistemológico na evolução do pensamento dos fundadores do marxismo. A formulação do materialismo histórico desenvolve-se no corpo da crítica às várias manifestações ideológicas de maior consistência que disputavam, então, a consciência da sociedade germânica às vésperas de uma revolução democrático-burguesa. A crítica dirige-se a um elenco que vai de Hegel a Stirner. A parte mais importante é a inicial dedicada a Feuerbach. O rompimento com este se dá sob o argumento do caráter abstrato de sua antropologia filosófica. O homem para Feuerbach é ser genérico, natural, supra-histórico e não ser social determinado pela história das relações sociais por ele próprio criadas. Daí o caráter contemplativo do materialismo feuerbachiano, quando o proletário carece de ideias que o levassem à prática revolucionária da luta de classes. Repito, daí o caráter contemplativo do materialismo feuerbachiano, quando o proletariado carecia de ideias que o levassem à prática revolucionária da luta de classes. Uma síntese dessa argumentação encontra-se nas teses sobre Feuerbach, escritas por Marx como anotações para o uso pessoal e publicadas por Engels em 1888. A última e undécima tese é precisamente aquela que declara que a filosofia se limitara a interpretar o mundo de várias maneiras, quando era preciso transformá-lo. A ideologia é, assim, uma consciência equivocada, falsa da realidade, desde logo.